Fala galera, sejam todos bem-vindos à Retrospectiva. E hoje eu estou aqui com o Vinícius. E aí pessoal, hoje iremos relembrar os melhores momentos do ano de 2025. Então já se prepara porque vem muita coisa boa por aí. Se liga aí! Nesse ano de 2025 tivemos muitos eventos e um deles foi o Luau, o Mega Dance, o Mega Help, mas o mais marcante para mim foi o Mega Dance. E hoje vou convidar aqui 3 jovens para contar a experiência deles nesse ano de 2025. Primeira jovem pode entrar. Kessia, né Kessia? Tudo bem? Oi, Obreira, tudo bem? Como você está? Eu estou ótima. E aí, como foi para você chegar aqui no Força Jovem esse ano, né? Você entrou esse ano. A sua experiência que você está agora no Força Jovem? Bom, o primeiro contato que eu tive com o Força Jovem foi através do convite do meu esposo. E através da Força Jovem, eu fui conhecendo mais a Deus. Como buscar a Deus, o que eu precisava entregar para Ele para ter o meu batismo com o Espírito Santo. E um momento muito marcante foi a vigília da Noite da Justiça, Sim. Que foi a qual eu recebi o meu batismo com o Espírito Santo. Quando você está fazendo o que é certo, você tem direito à justiça. Quando você não faz o que é certo, aí só há misericórdia de Deus. E foi um momento único que eu nunca vou esquecer, porque eu tive a certeza que Deus era meu pai, que Ele estava ali por mim, que Ele estava cuidando de mim. E Ele nunca tinha me abandonado, nem quando eu estava no mundo, Ele me abandonou, então eu estava nos braços dele. E o Força Jovem foi muito importante para que esse momento... Ele te acolheu, né, Força Jovem, né, nesse momento. E para você hoje faz toda a diferença do que você vivia no mundo, hoje você vive uma experiência com Deus, hoje você se sente realmente feliz, de fato de verdade? Com toda certeza, porque antes eu sentia um vazio muito grande dentro de mim, e eu tentava suprir com tudo o que eu encontrava. Eu cheguei a usar muitas drogas, eu bebia bastante, me envolvi com muitas pessoas, vivia de festa em festa. E quando eu tive meu contato com Deus, Ele preencheu tudo aquilo que... Para você foi fácil chegar até esse momento de ter o batismo com o Espírito Santo? Teve muita renúncia sua? Teve muita renúncia, mas particularmente foi fácil porque eu já não aguentava mais viver aquela vida. Eu cheguei no fundo do poço que eu só queria sair Tinha uma dali. saída mais, como se tivesse uma saída, Não tinha né? mais uma saída. A única saída era chegar até Deus, era né? se voltar para Ele. Então foi fácil renunciar tudo aquilo que eu tinha antes. E hoje sua vida está totalmente transformada, né? Sim, senhora. Hoje você é uma pessoa mais feliz, como você falou, né? Que não tinha essa felicidade, né? Mas hoje você conheceu que a verdadeira felicidade nossa é quem? É Deus. É o Espírito Santo, Senhora. né? E hoje você tem Ele, dentro da né? E a gente. coisa melhor, né? Com toda certeza.
A gente já apresentou aqui uma jovem nova, né, para vocês. E agora eu vou apresentar para vocês um jovem que esteve com a gente, mas saiu e agora está retornando novamente. Então pode vir o próximo jovem. E aí, Bruno, tudo bem? Tudo bem. E você, como é que tá? Tô bem. Agora eu tô bem, né? E aí? Esse tempo que você ficou fora foi bom para você? Se eu disser que eu ter feito tudo que eu quis fazer foi ruim, eu vou estar mentindo. Sim. Que foi bom fazer tudo que eu quis, foi. O problema foram as consequências que tudo isso trouxe pra minha vida, né? É isso, essa parte que eu queria chegar. Na carne, tudo que a nossa carne ela deseja, sempre vai ser bom. Sim. Sempre vai ser gostoso de fazer aquilo. O pecado, ele é bom, né? Mas depois vai vir o quê? Vai vir a parte amarga do pecado, que são as consequências, né? Sim. E eu acabei trazendo muitas consequências pra mim, principalmente sobre mim mesmo, porque eu tinha os meus conceitos, as coisas que eu acreditava, e que eu nunca tinha feito na minha vida, coisas que eu falava que eu não queria fazer. Mas quando eu me afastei, eu fiz tudo aquilo que eu falei que nunca iria fazer. Eu fui muito além do que eu já tinha feito na minha vida inteira. E nessa parte que você nunca tinha feito, que você disse que não faria, né? Eu vi que você se tatuou. Você tem um significado, essas tatuagens. Então, as tatuagens, né? Todas elas vieram com o exato propósito que eu queria tirar a imagem que as pessoas tinham de mim ainda daquele garoto da igreja. Daquele menino que queria ser pastor, aquele menino que estava como obreiro para fazer a obra. Uhum. Então, uma vez eu estava andando no shopping e falaram: como é que o senhor tá? Aquele senhor, como o senhor está, me deu muita raiva. E foi quando eu tinha acabado de sair da faculdade, inclusive, eu estava andando no shopping, fui comer, e aí vieram com isso. E eu fiquei com tanta raiva que eu fui no estúdio de tatuagem, eu coloquei um primeiro piercing, que eu tinha um piercing na sobrancelha, né? Então eu coloquei o primeiro piercing, eu fiz a primeira tatuagem e depois eu fui só enchendo mais, porque eu pensei, tanto que a última tatuagem que eu fiz foi essa, do dragão, grandona, e eu até pensei, né, quando eu fui fazer ela, eu falei, se eu fizer essa tatuagem aqui, eu nunca mais vou ter coragem de pisar na igreja, nunca mais vou pisar na igreja, é só eu encher aqui que nunca mais eu vou voltar pra lá. Então, assim, pelo fato, né, o mal queria tirar a imagem de Deus que estaria em você, Sim. né? Sim. E isso você foi sujando o seu corpo, né? Então, isso hoje pra você olha, né? Você se arrepende de ter feito as tatuagens? Eu me arrependo bastante. E eu acho que é a marca que eu vou levar comigo pra sempre. Mas é também pra eu tomar consciência de que um dia eu já saí, eu já experimentei de tudo e eu vi o quanto vazio era tudo aquilo. Então toda vez que... Tanto que quando eu voltei, eu tinha muita vergonha das minhas tatuagens, né? Sim. Eu ficava muito receoso de sair em foto ou de falar com alguém por conta das minhas tatuagens. Mas hoje eu até vejo como uma forma de incentivar pessoas novas ou pessoas que também se afastaram e fizeram as mesmas coisas que tem jeito, isso não vai atrapalhar elas, que Deus vai receber de toda maneira, né? Ficou uma marca pra mim, pra eu lembrar do que eu já fiz e que é possível sim recomeçar. Quando você voltou, você procurou se entregar o mais rápido possível para Deus? Sim, senhora. Quando eu voltei foi no domingo de Páscoa, né, o domingo da ressurreição, e eu já sabia o caminho todo. A pessoa que ela já esteve aqui no meio da Força Jovem, no meio da igreja, ela já sabe o caminho inteiro, então não tem muito segredo. Eu saí, mas eu sabia tudo que tinha que fazer quando eu voltei. Então a primeira coisa que eu fiz foi abrir mão das minhas amizades, né, os meus amigos que eu usava droga juntos, que a gente ia pras festas, né, eu abri mão disso. Eu cheguei até a abrir mão, hoje minha esposa, né, mas eu tinha virado pra falar, vamos terminar. Eu ia mandar ela embora. Outra coisa que eu tive que abrir mão foi das roupas que eu gostava de usar, né? Eu tinha muito dentro de mim um time que eu gostava muito de futebol. Eu tinha um templo para ele dentro da minha casa, né? Dentro do guarda-roupa. Ninguém podia encostar ela, nem minha esposa podia tocar. Era ali e ficava ali. Então eu fui abrindo mão disso. E eu já sabia tudo que tinha que fazer. Então, logo de cara, eu falei, tem que me batizar? Vou me batizar. Tem que fazer isso aqui? Vou fazer isso aqui. O que eu tinha que fazer, o que saía do altar, o pastor falava, eu fazia. Até o que o pastor não falava, eu também fazia, porque eu já sabia o que fazer. Não tinha muito segredo. Tinha que tomar só a decisão certa, Exatamente. Né? Me entregar de fato, de verdade, dessa vez. Né? Quando você estava nas farras, usando droga, os seus colegas, vinha o pensamento de Deus ali falando com você? Você sentia algum remorso naquele momento? Eu acho que foi o ápice de tudo. Foi quando um dia eu estava numa festa. Eu usei muita droga nesse dia. Porque assim, quando eu ia usar droga, só um pouquinho ou um comprimido não fazia efeito em mim. Sim. Eu tinha que usar mais 2, 3 comprimidos ou tinha que usar 2 papéis. Papel muito forte, né? Muitas gramas, então eu tinha que usar 2 papéis. Nesse dia eu usei 2 papéis.
E aí, tipo, tem um fumômetro, né? Que é aquela área que o pessoal vai pra fumar, pra ficar fazendo essas coisas. E eu fui pra lá. E eu tava tão drogado que quando eu entrei ali dentro, eu não sei se era a aparência das pessoas que realmente era daquele jeito, mas assim, na minha cabeça, o que eu tava vendo era o próprio inferno. Foi quando eu fiquei no cantinho da parede assim, eu fiquei deitado assim no canto da parede, olhando para aquilo, eu me vi dentro do próprio inferno. Foi quando eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Porque há 3 anos atrás, eu tava fazendo reunião, né? Eu fazia reunião da terça-feira, eu tava ali ajudando a senhora, e 3 anos depois eu tô ali, no meio de um monte de pessoas usando droga, no meio do próprio inferno. Aquilo ali foi o ápice pra mim. Foi quando eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? E hoje você tomou a decisão certa, né? De se consertar, tá com Deus. Hoje você já recebeu o Espírito Santo. Quando eu voltei, eu ainda tive o meu bloqueio, que veio muito aquilo na minha cabeça, né? De que eu não seria mais capaz, que não daria certo, de que eu voltaria, mas sairia de novo, que eu já errei uma vez, vou errar outra, e que Deus nunca mais ia me dar o Espírito Santo. Ele nunca mais ia me receber de volta. Isso veio muito na minha cabeça no começo, me guardou muito. Não muito pelo passado, mas que já fez uma vez, vai fazer sempre, né? Que o pessoal gosta muito de falar isso, né? Errou uma vez, vai errar sempre. Mas eu lembro exatamente daquela vigília, a vigília do Bom Samaritano, né? Que foi a vigília do resgate, que foi no dia 7 de junho, que o bispo Adilson estava falando, né? Sobre Pedro, que Pedro errou, ele negou Jesus 3 vezes, e mesmo assim o Senhor Jesus usou Pedro. Ele perdoou Pedro e usou ele. Pedro negou Jesus. Isso não era pouca coisa. Mas naquele momento ele se arrependeu e chorou amargamente. Mas naquele momento que o anjo disse, a Pedro, foi a confirmação de que ele estava ainda nos planos de Deus. Foi como se se o céu tivesse mandando um recado para Pedro, dizendo assim, Deus não desistiu de você, e você continua fazendo parte dos planos dele. Quando o bispo falou aquilo, foi como se uma trava na minha cabeça tivesse caído. Uma chave virou, e eu falei, eu posso. E aí foi quando o bispo falou, né? Vem aqui na frente, vem buscar. Você que quer orar mais, você que quer buscar mais, vem aqui na frente. E foi quando... E a palavra de Deus fala, né? Que quando a gente vem até Ele, jamais Ele vai lançar a gente fora, né? Se a gente vier de todo o coração, com sinceridade. Exatamente. Né? E Ele não traz uma pessoa à toa também. Eu acredito muito nisso, né? Que se a gente está respirando, é porque Deus permite. Então Ele não iria trazer alguém do mundo, tirar uma pessoa lá do mundo, no meio de pessoas perdidas, trazer para cá só para ser só mais um ali dentro. Não, Ele tem um propósito na vida de todo mundo, né? Então Ele traz já na intenção de fazer daquela pessoa um exemplo para que outras pessoas possam vir também. Então hoje você já não precisa mais das farras, das drogas, de nada, né? Hoje você já se preencheu, hoje você já nasceu de Deus, Sim, hoje você tem o Espírito Santo. Eu consegui reconstruir a minha família, me reaproximei da minha família, né? Quando o Espírito Santo veio, foi tudo uma vez. Eu casei, me aproximei da minha família, meu trabalho deu mais certo, tudo começou a funcionar muito melhor. Nem de casa eu saio mais, acho que eu venho só pra igreja, casa, igreja, casa, igreja, casa, igreja. E é só isso mesmo. Deus abençoe você. Sim, senhora. Podemos ver, né, esse testemunho desse jovem que estava com a gente aqui e acabou indo para o mundo, né? Ele aproveitou tudo que ele queria aproveitar, ele fez tudo que ele queria fazer, como ele falou, né? Foi tudo bom para ele no momento, mas depois, né, ele viu que as consequências não foi boa. Ele tinha a sensação de liberdade, né? Agora eu vou chamar mais uma jovem que estava com a gente e ela também se tornou a dracma perdida. Pode entrar, jovem. Tudo bem? Tudo. Você? E aí, Letícia? Como é se sentir aí voltar para o Senhor Jesus? Quando eu voltei, né, eu voltei cheia de mágoa, cheia de ódio de mim mesma e principalmente cheia de orgulho por dentro de mim, né? E o orgulho foi uma das coisas que mais me fez não querer nada com Deus, por um lado, né? Eu estava na igreja, só que eu estava só por estar, como da primeira vez que eu voltei. Toda vida que eu orava, não tinha sentido para mim, eu orava só por orar. Eu comecei a entender que o que estava me atrapalhando era o meu orgulho. Eu tinha muito orgulho mesmo dentro de mim. Teve um algo a mais que teve me chamado muita atenção. Foi de uma jovem que teve também essa mesma coisa que eu tive, a parte do orgulho.
Até um certo dia eu comecei a orar de fato, de verdade. E eu falava pra Deus, Senhor, se o Senhor tira esse orgulho de mim. Eu comecei a orar, só que mesmo assim não fazia sentido pra mim de qualquer maneira. E até que um certo dia eu peguei um caderno, que também justamente foi num Algo a Mais, você tinha que escrever tudo aquilo que estava te atrapalhando com Deus. Comecei a colocar tudo aquilo que estava me impedindo de ter um encontro com Deus, né? Receber o Espírito Santo. Na verdade, eu não estava nem pensando em receber o Espírito Santo. Eu só queria mesmo me consertar com Deus, porque eu não tinha nem me consertado com Deus ainda. Daí eu escrevi no papelzinho, no caderno, coloquei tudo bem direitinho do que eu estava precisando. Quando eu comecei a ver que eu estava com orgulho, ao mesmo tempo eu estava apegada ao meu trabalho. O meu trabalho, ele totalmente tirava a minha atenção de tudo. Tirava o seu tempo, né? Tirava o meu tempo e eu sempre dava desculpa. Pra qualquer coisa da igreja, eu sempre dava desculpa. Meu filho, meu marido, enfim. Eu não tinha tempo, né? Eu não tinha tempo pra Deus, de jeito nenhum. Na minha cabeça era emprego, aí eu pulava de emprego e por aí eu ia. Até que, num certo momento, eu comecei a buscar mais Deus. Comecei a buscar mais Deus. E eu sempre coloquei dentro de mim, e o próprio Deus colocou dentro de mim que eu tinha que sair daquele emprego, mas eu não queria sair. Eu não queria sair de jeito nenhum. Mas aí, Letícia, quando você voltou, né? Querendo ou não, você voltou, né? Você mesmo assim ainda não estava buscando a Deus como deveria buscar. Quando você estava dentro da igreja, você não se preocupava de agradar a Deus. Você vinha para as reuniões só por vir. Era só mais uma jovem na cadeira ali na igreja, né? Não buscava por completo, não buscava de jeito nenhum. Teve um dia, né, que eu não aguentei mais. Eu simplesmente pedi demissão do meu trabalho e eu falei para Deus, Senhor, eu saí daqui com o propósito de fazer a tua vontade. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei o que é que vai ser daqui para frente, mas a partir de hoje eu quero fazer a tua vontade. Foi quando eu comecei a obedecer, eu comecei a evangelizar, comecei a ler a palavra de fato, de verdade, meditar mesmo, porque eu não meditava. Eu lia ali um versículo e pronto, nem entendia aquele versículo. Comecei a meditar, comecei a buscar o Espírito Santo de madrugada, coisa que eu não fazia. Eu não acordava de madrugada para buscar. E eu buscava. E quando eu comecei a fazer tudo direitinho, mesmo assim eu tinha aquela dúvida. Se eu tinha, se eu não tinha. E eu falava para Deus, meu Deus, o que é que falta dentro de mim? E eu nunca tive resposta. Só que eu não tinha aquela cobrança com Deus, né? Até que um outro Algo a Mais, uma jovem, inclusive uma amiga minha, falou que ela também tinha essa dúvida, se ela realmente tinha o Espírito Santo. E daí, no outro dia, foi um dia que eu comecei a cobrar de Deus. Meu Deus, eu não aceito mais viver assim. Eu tô fazendo tudo direitinho, eu saí do meu trabalho, eu mudei as minhas atitudes, eu tô te buscando todos os dias, eu não aguento mais. Eu preciso do teu Espírito, eu não sei o que eu tenho mais que fazer. Então, naquela manhã, o próprio Espírito Santo desceu sobre mim e deu vontade, assim, de gritar, porque eu não sabia se eu tava feliz mesmo. Mas dentro de você aconteceu porque você teve uma persistência, Exatamente. né? Você ficou cobrando aquilo dali, né? De Deus. Queria ter a certeza que ele está dentro de você. Porque o conflito, ele não é bom, né, pra gente, né? Porque traz dúvida, traz várias outras coisas, né? E quando Deus desce, ele não deixa dúvida, né? Ele dá a certeza da gente. Então, naquele momento foi a hora que você se batizou, que Deus desceu sobre você. E também teve algo que Deus esperou de mim, que foi a minha atitude. Eu tive que tomar uma atitude, que era coisa que eu não fazia, eu não tomava atitude. Eu só falava, achava que era isso, aquilo, só que eu não tomava a atitude certa de me entregar de fato, de verdade. E hoje, como você tá? A guerra, ela continua, né? Ela continua, não vou mentir, a guerra ela não acaba. Só que agora, com o Espírito Santo comigo, é bem diferente. Sim. Então, vai dar tudo certo, vai Porque arrebentar. dá toda a direção, né, Vai do que a gente vai fazer. acontecendo Né? isso, Deus vai me ajudar. Só que antes eu não tinha isso. Antes eu chorava no quarto, tudo pra mim era chorar, não sabia o que é que eu fazia, e por aí. E hoje você deixou aquele emprego, mas Deus tá te dando sabedoria. Muito mais E você tá sabedoria. trabalhando pra E eu tô você ganhando mesmo, muito né? mais, viu? É isso mesmo, Exatamente. viu? Então, tá tudo bem com a família, né? Vida financeira também agora tá bem, Graças a né? Deus. E o principal é quem? A sua comunhão com Deus, né? Que é a melhor de todas. Exatamente. Então é E eu isso. não quero perder ela por nada. Deus abençoe você. Tá na volta dele.
E aí, vocês viram os testemunhos? Que bacana, né? Os 3 jovens, né? Mudança de vida, né? Então, Vinícius, você viu aí a primeiro testemunho? Essa primeira jovem, a gente viu a importância que não é o tempo, a questão de tempo de se entregar. Ela veio pouco tempo na igreja, mas ali ela decidiu se entregar a Deus. E assim que ela se entregou, né, com a sinceridade do coração dela, Deus desceu sobre ela rapidinho, porque Deus ama a sinceridade. É verdade, Bruno. E o segundo jovem, né? O segundo jovem, ele que estava junto com a gente aqui, ele tomou essa atitude de ir para o mundo. Mas eu creio que ele reconheceu e viu que não valeu nada a pena. E Deus, nesse momento, teve misericórdia dele, né? E trouxe ele de volta, está aqui junto com a gente. Que alegria, né? Ter ele novamente conosco, né? Isso. E a terceira jovem também. Era uma dracma perdida, mesmo dentro da igreja, né? Se tornava uma jovem afastada, bem dizer também. Porque ela só vinha à igreja, mas não tinha importância de buscar a Deus, não tinha Mas isso, nunca tinha se entregado de fato de verdade. né? E hoje você vê que ela hoje se entregou de fato de verdade e recebeu o mais precioso, que foi o Espírito Santo, né? Que não se compara. E para a senhora, Obeda, o que a senhora espera para esse ano de 2026? Eu espero que muitos jovens, né, vão se batizar com o Espírito Santo, outros jovens vão ser obreiros, né, até ser pastores. Eu creio que vai arrebentar em 2026, em nome de Jesus. Erros errados de gravação. E aí, Vinícius? E aí, Vini? É verdade. 2026. Vai arrebentar! O que a senhora espera para esse ano de 2025? Aí eu vou ficar de palhaço, né? Tá amarrado.